Bom, na verdade, eu sempre tive isso em mente, né? Porque existe uma coisa que sempre me fascina, que é qual é essa cultura da enfermagem? Qual é a cultura da enfermagem? E a cultura você pode ver de diversos modos, né? Entre eles, os modos dos utensílios usados e os modos com que são usados. As criações de um grupo, elas representam bastante, a meu ver, sobre o que representa esse grupo, quem ele é, afinal. Não é? E, nesse caso, motivar a criação dessas pessoas não precisava, porque elas já tinham em si a motivação que era a própria carência, a carência de objetos de manuseio, deu lugar a muita vontade de criar das próprias enfermeiras, o que me dizia que os enfermeiros e enfermeiras dessa época tinham em seu caminho a ideia de criar seus objetos, que, aliás, é um fator de autonomia. Quer dizer, quando alguém consegue dizer quais são os seus objetos, por que ela os usa, para que usa, ela está contando da sua decisão, da sua autonomia em participar daquilo que ela faz de um modo que se inicia na criação. Bom, criar os objetos próprios, né, é um modo também de autonomizar a profissão. A meu ver, era exatamente isso que eu pensava. E eu dizia, ora, se elas não soubessem, nós, né, não soubéssemos o que fazemos com esse objeto, possivelmente não saberíamos criá-los, né? Necessariamente, todas sabiam o que fazer, todas davam ideias sobre o que fazer. Quando se conversava com uma enfermeira sobre isso, a primeira coisa que ela contava era justamente essa vontade, essa idealização dos seus materiais, porque nós vivíamos um tempo de muita carência, um tempo em que os objetos ainda não eram tão pesquisados pelos vendedores, não é? Pelos laboratórios, e que não se tinha tanta ideia do que se precisava numa profissão para que ela fosse exercida através dos objetos que usava. Então, eu acho assim, achei nessa época, e ainda até hoje acho, de que nós temos uma voz diante do que usamos. Quer dizer, nós sabemos o que queremos e por que queremos, e não somente receber pronto e aprender ainda por outras pessoas a utilizar o material. De modo que eu me encantei com a ideia. Era uma ideia de fazer nascer os objetos de que precisávamos para exercer o trabalho nosso com ele. Já se tinha alguns registros. Eu, por exemplo, que fui sempre muito observadora, principalmente de enfermeiras mais, eu acho, que mais progressistas, eu sempre achei que nós não podíamos ficar esperando as coisas acontecerem. E nós tínhamos uma enfermeira que se chamava Doralice Regina Aires. Doralice Aires era uma enfermeira que trabalhava no pavilhão Carlos Chagas. Esse lugar era de doenças transmissíveis e ela inventava os seus próprios objetos. Sempre foi assim. Ela resolvia como fazer.
As técnicas ela renovava todas. E era uma pessoa, digamos, do nosso passado, do ponto de vista de temporalidade, né? Ela era uma pessoa do passado. No entanto, era de uma cabeça extraordinária, de uma genialidade para fazer as coisas e uma decisão muito grande que me tornava sua admiradora. E, no entanto, ela foi capaz de, um dia, levar um aviso de sua transgressão, porque ela construiu uma criança que não se movimentava, porque eu trabalhava com pediatria, né? Uma criança que não se levantava, não se movia, né? Que tinha hidrocefalia e vivia acamada como a sua posição fundamental, e ela resolveu fazer um corte no colchão, um recorte no colchão, e adaptar a comadre, que seria, um dos nomes é comadre, né? Que seria para receber as micções da menina, as eliminações da criança, tá? Sem movimentá-la demais, porque a sua coluna não suportaria. Então, ela recortou exatamente o desenho da comadre e conseguiu acoplar nesse desenho recortado a comadre. E a criança não precisava se mexer com ela para que ela eliminasse, suas necessidades fisiológicas. O que ocorre é que esse trabalho me chamou muito a atenção, porque Doralice era uma mulher extremamente hábil como enfermeira, consultora de enfermagem em muitos lugares, né? Inclusive na Organização de Saúde Mundial, e ela foi capaz de fazer isso, que era uma coisa extremamente, aparentemente simples, que era recortar. Recortou o colchão. E ela foi chamada a atenção pelo desperdício e não pela invenção. Isso me deixou absolutamente revoltada, porque eu a admirava mais ainda porque ela teria feito isso. Quer dizer, tudo que é para poupar o paciente, nós tínhamos aprendido que era para fazer. Quando ela faz, estava errado, no sentido dos modelos tradicionais. Bom, o que aconteceu é que Doralice fez isso e foi de uma admiração por mim tão grande que eu fiz como que um manifesto, né, mostrando o que ela tinha feito e mostrando que naquele jornal de enfermagem, o American Journal, né, tinha bastante inventos de enfermagem. Tinha uma página que era só de inventos de enfermagem, e era americano. Portanto, nós não estávamos assim tão fora do que era necessário fazer. E, nesse caso, ela fazia milhões de coisas. Ela passava, nesse tempo, glicerina com limão, e nenhum paciente tinha os lábios partidos, porque ela usava a glicerina com limão, pingos de limão dentro da glicerina. E com isso passávamos com um cotonete ou uma gaze nos lábios do paciente acamado, e ele não tinha aquelas feridas que costumam ter lesões na pele e na mucosa para exibir. Então, nesse caso, eu quero lhes dizer com isso que de medidas simples se tira grandes lições, né? E essas grandes lições que eu via ali
era a lição da criação da enfermagem com seus objetos, porque tudo que a enfermagem tinha era o mesmo que teria sido usado no início da enfermagem no Brasil. Os objetos são os mesmos. E até hoje isso me deixa um pouco alterada, que é essa questão de não se ver a necessidade de adaptações novas, de renovar o material de enfermagem. O material de enfermagem hoje ainda é o mesmo que se usava. Algumas técnicas tiveram que ser mudadas, mas não necessariamente o material. Então, eu acho isso um atraso, né, enorme para a profissão, porque a profissão tem muitas cabeças de pessoas de enorme raciocínio para o seu que fazer. E, nesse caso, nós estamos perdendo isso. E eu sei que as enfermeiras que se diferenciavam eram chamadas pelos laboratórios para irem construir lá, com os próprios laboratórios, o seu caminho, que era o caminho da criação. Esse que eu queria com as enfermeiras, fazendo para a enfermagem à época. Bom, nesse caso, motivar a criação seria, para mim, um objetivo da enfermagem. E com ele se veria a diferença desse material ano a ano, dia a dia, né? E não conseguimos fazer isso. Além do que, essas coisas estão eivadas de uma situação político-social. Quer dizer, não é só a situação material criado, é o que significa isso. O que é isso numa profissão? Quando os próprios profissionais são criadores do seu material, o que significa isso, né? E o que poderia já estar em avanço está em atraso. Estamos comprando materiais caríssimos e material sucateado de outros países. Então, é nesse sentido que eu achava que a criação de enfermagem iria modificar, né, todo o panorama da enfermagem do tempo dos anos 90.